Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai conversar sobre os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial e como esse período acabou levando ao início da Guerra Fria. Bom, mesmo com o fim da guerra em 1945, o mundo não entrou exatamente em paz, como muita gente pode imaginar. Na verdade, o que começou foi um período de muita tensão entre países, principalmente por causa das diferenças políticas, econômicas e ideológicas. E o mais interessante é que essas tensões não surgiram do nada depois da guerra acabar. Elas já vinham sendo construídas ainda durante o conflito, quando as grandes potências começaram a pensar em como o mundo seria reorganizado depois da vitória. Durante os últimos anos da guerra, aconteceram reuniões muito importantes, como a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam. Nessas conferências, os países vencedores discutiram como reorganizar o mundo, principalmente a Europa, que estava completamente destruída. Um dos principais pontos decididos foi a divisão da Alemanha, que acabou sendo separada em áreas de influência das potências vencedoras. Isso já mostrava que existia uma certa desconfiança entre esses países. Depois de 1945, a situação era muito difícil, principalmente na Europa e no Japão, com cidades destruídas, economias quebradas e milhões de pessoas em situação precária. Nesse cenário, dois países se destacaram como superpotências: os Estados Unidos e a União Soviética. Esses dois países tinham sistemas completamente diferentes. Os Estados Unidos defendia o capitalismo, com economia de mercado e propriedade privada, enquanto a União Soviética defendia o socialismo, com maior controle do Estado sobre a economia. Também nesse período foi criada a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de evitar novos conflitos e manter a paz mundial. Além disso, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, que foi um programa de ajuda econômica para reconstruir a Europa. Mas além de ajudar, esse plano também tinha o objetivo de impedir que o socialismo se expandisse nesses países. Mesmo com a criação da Organização das Nações Unidas, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética só aumentaram. A Europa acabou ficando dividida pelo que ficou conhecido como cortina de ferro, que separava o lado capitalista do lado socialista. Essa divisão não era só territorial, mas também ideológica. Cada lado queria expandir seu modelo de sociedade, o que aumentou mais ainda essa rivalidade. Em 1947, os Estados Unidos criaram a doutrina Truman, que tinha o objetivo conter o avanço do lado socialismo em outras partes do mundo. Esse momento, por fim, ficou considerado por muitos historiadores o início oficial da Guerra Fria. Um dos primeiros grandes conflitos desse período foi o bloqueio de Berlim. A União Soviética tentou isolar a parte ocidental da cidade de Berlim, cortando o acesso terrestre. Como resposta, os próprios Estados Unidos organizaram uma ponte aérea, enviando alimentos, remédios e vários outros suprimentos para a população, o que evitou, assim, uma crise ainda muito maior. Outro ponto muito importante foi o início da corrida armamentista. Os Estados Unidos já possuíam a bomba atômica, utilizada no final da guerra, e a União Soviética conseguiu desenvolver a sua em 1949. Isso aumentou muito o clima de medo no mundo, já que qualquer conflito direto entre essas potências poderia ter consequências extremamente destrutivas. Neste contexto, também foi criada em 1949 a OTAN, uma aliança entre países capitalistas com o objetivo de defesa mútua. Isso mostrou que a rivalidade já estava se organizando de forma mais estruturada. A partir daí, o mundo passou a ser dividido em dois grandes blocos: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Essa divisão influenciou diversos conflitos ao longo das décadas seguintes, mesmo sem uma guerra direta entre essas duas potências. Então, dá para perceber que o fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe uma paz imediata, mas sim o início de uma nova fase de disputas globais. O período entre 1945 e 1949 foi fundamental para a formação desse mundo dividido, que marcou boa parte do século XX. Esse foi o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham conseguido entender melhor esse momento tão importante da história. Obrigado por ouvir e até a próxima.